Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: Ed, me dá umas dicas de comunicação, eu tenho dificuldade para falar dos assuntos que eu quero. Às vezes eu preciso discordar de alguém quando eu vejo eu estou brigando com a pessoa. Às vezes eu tenho vários mal entendidos, sabe? A minha equipe não rende por causa de falhas de comunicação. Se você está vivendo isso também e também quer essas dicas, fique comigo nesse vídeo, que eu vou te dar 3 alternativas para que você resolva de uma vez por todas tudo isso. E de cara eu já vou te dar aquela que mais ajudou em meus negócios, que é chamado de links linguísticos. O que faz um link linguístico? Ele conecta assuntos. Mas Ed, por que conectar assuntos poderia ser tão importante? Sabe aquelas conversas? Você está num bar, está num restaurante e você está procurando deixas para você falar sobre seus negócios, por exemplo. Ao invés de você ficar esperando que Deus ajude, que aconteça uma oportunidade para você falar sobre seus negócios, você vai fazer um link linguístico. Você vai conectar um assunto com o outro. Então, por exemplo, a pessoa está falando sobre carros. Você está lá num churrasco, a pessoa está falando, tem uma galerinha que está falando sobre carro. E de repente você quer conectar com o seu assunto. Que é, por exemplo, aula de personal. Então, o que você poderia fazer? Você poderia criar uma conexão de alguns alunos seus, que tipo de carro que eles têm, que tipo de carro que eles compraram, se é um carro chique, que aluno seu tem um carro chique, ou se estão falando de um carro mais espaçoso, que eles possam viajar por causa das crianças, que assunto, de que forma que a gente poderia conectar isso com algum aluno seu que tenha família grande, que goste de viajar. Então, com isso, você insere o assunto de personal, aulas de personal dentro do assunto de carros. Eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo específico falando de links linguísticos, com vários outros exemplos, é claro. A segunda estratégia de comunicação se chama suavizadores linguísticos. O que um suavizador linguístico faz? Ele suaviza uma conversa. Ou seja, ele evita discussões desnecessárias. Lembre-se do que eu falei, discussões desnecessárias. E por que normalmente isso acontece? Às vezes as pessoas falam assim: Ed, eu sou um cara muito direto, eu tenho uma linguagem direta, eu gosto de assertividade. E a pessoa fala uma coisa, o cara vai lá e dá no meio dela. Eu discordo de você. Porque ele acredita que ser direto na comunicação, ser assertivo na comunicação, não vamos enrolar. Pois é, meu amigo, eu sinto muito, mas você está dando um grande tiro no pé. Porque a questão, o suavizador, ele não serve para enrolar a sua comunicação, e sim é uma forma estratégica para que você não entre em conflitos desnecessários, ativando, reptiliano, ativando o sistema de segurança, ativando todo mundo para a briga. Então o que faz um suavizador? Ele suaviza, ele deixa tudo mais tranquilo, ele é extremamente assertivo, mas muito mais tranquilo. Você consegue conduzir uma conversa de maneira muito mais suave. Então deixa eu te dar alguns exemplos. Vamos supor, a pessoa está falando alguma coisa e vamos supor que você não concorde. Ao invés de você chegar, discordo de você, tua opinião é burra porque você não presta para nada. O que a gente poderia falar nisso para que a gente suavize, para que a pessoa se sinta respeitada, para que a pessoa se sinta admirada, mesmo você discordando dela? Então, por exemplo, eu poderia falar assim: olha, muito legal o seu ponto de vista, gostei disso que você falou. Porque isso, apesar de eu pensar ter outras estratégias que também são tão funcionais, a tua me agregou. Então, sempre quando a gente pensa em suavizar, eu penso em somar. A palavra não é mas, contudo, porém, e sim eu coloco a palavra e. Olha, eu gostei do seu ponto de vista e eu também tenho um ponto de vista que também pode ser útil para você. Quando eu coloco essa palavra e, que eu também tenho uma opinião que também pode agregar, você acha que é mais fácil ela te ouvir ou não? Porque se você diz eu discordo de você, o que vai acontecer? Ela vai batalhar pelo ponto de vista dela e você batalhar pelo seu. Ou seja, é um contra o outro. Quando eu digo eu gostei do seu ponto de vista e eu tenho também um que pode ser útil, não sou eu contra ela, e sim eu ganhei ouvidos dela. Eu ganhei a atenção dela simplesmente porque eu não dei uma pancada nela. Então deixa eu te dar alguns exemplos de suavizadores linguísticos. Por exemplo, você fala assim: porra, interessante isso que você falou. Cara, eu gostei desse teu ponto de vista. É muito legal a forma com que você pensa. Isso que a gente está conversando é muito útil para a nossa evolução, porque são vários pontos de vista diferentes. Porra, que bom que a gente tem pontos de vista diferentes, porque agora a gente pode agregar. Muito obrigado por contribuir. Tá vendo? São várias formas de suavizar uma conversa para que a gente conduza uma conversa, um bate-papo, uma reunião de maneira muito mais suave, muito mais elegante e, por incrível que pareça,
muito mais assertiva. Porque nem sempre uma comunicação direta é sim uma comunicação assertiva. E Ed, como é que eu faço para treinar essa habilidade? Faça isso com a sua esposa, faça isso em casa. Você não vai treinar isso na frente dos seus clientes. Treine em casa com seu filho, com a sua esposa e veja o resultado que dá. Eu tenho certeza que você vai deixar um comentário. Ed, funcionou o suavizador linguístico aqui. Aqui em casa a conversa começou a mudar de rumo. As coisas estão começando a funcionar muito melhor por causa disso. E a terceira estratégia linguística é aquela que a gente chama de backtracking, ou seja, é como se fosse uma revisão daquilo que foi dito. E essa técnica, ela surgiu para evitar os mal-entendidos, porque, por exemplo, as pessoas elas chegam, você explica alguma coisa, você diz, se você entendeu? A pessoa diz, sim, entendi, mas quem disse que ela entendeu o que precisava ser entendido? Para isso surgiu o backtracking, ou seja, se eu pergunto para ela, você entendeu o que eu falei? Ela diz, sim. Aí qual que é o backtracking? Então me explica o que você entendeu, só para a gente garantir que realmente você entendeu tudo que deveria ser entendido. Então o backtracking é como se fosse uma revisão do que foi dito. Então existem várias formas de fazer o backtracking. Então, por exemplo, eu poderia chegar para a pessoa e falar assim, de maneira suave, lembra que as três vão caminhar juntos. Suavizo, falo assim, olha, você entender tudo o que é necessário entender é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso projeto. Me pontue aí, você não precisa me explicar tudo o que eu falei. Mas assim, o que ficou para você do que a gente conversou? Quais são os pontos principais que ficou marcado para você? E a pessoa começa a fazer o backtracking dela. Ela começa a dizer para mim o que ela entendeu disso. O backtrack ele tem um detalhezinho muito importante, porque assim, uma coisa sou eu pedir para a pessoa fazer um backtrack para mim, ou seja, eu peço para ela pontuar. Só que às vezes é ela que está falando para mim. E às vezes eu não sei se eu entendi o que eu deveria entender. Então, às vezes, eu peço com um suavizador linguístico. Então, como que eu faria? Vamos supor, a pessoa está me contando alguma coisa. E eu preciso entender essa coisa. Eu chego para ela, faço um suavizador, eu chego para ela e falo assim, olha, tudo que você está me falando é muito importante. Eu gostaria de garantir que eu estou entendendo exatamente o que eu preciso entender. Você me permite fazer aqui uma revisão de alguns pontos cruciais que eu estou entendendo sobre o que você está me falando? Então, o que eu estou entendendo do que você está me falando é isso. É exatamente isso que eu preciso saber? Então, nesse caso, eu estou fazendo um backtracking para ela. E então, quantas vezes, quantas coisas a gente já conversou que ficaram mal entendidas com um simples backtracking, com uma simples estratégia linguística, tudo isso poderia ser resolvido. E eu quero propor um desafio para você. Utilize essas três técnicas, os links linguísticos, para criar conexões, você falar mais sobre seus negócios, conduzir uma conversa mais suave, sem atacar as pessoas, e também evitando mal-entendidos através do backtracking. Utilize essas três técnicas e depois comenta aqui se deu certo ou não. Se as suas conversas ficaram muito mais agradáveis, as pessoas gostaram muito mais de conversar com você. E se você gostou dessas três estratégias, assine o nosso canal. Com isso, com certeza, eu vou saber que o nosso canal está crescendo, esses assuntos são relevantes e eu crio cada vez mais conteúdo para você. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.